Fala aí, galerinha, belezeira? Professor Paulo na área. Galera, seguinte, eu vou gravar aqui para o YouTube uma sequência de vídeos onde eu irei passar pelos principais tópicos que são ensinados no ensino médio. Eu vou fazer isso através de resolução de questões, tá? Então, fiquem super à vontade para comentar esses vídeos. E também já peço que vocês sigam o canal, deem like nos vídeos e não esqueça também de ativar o sininho das notificações para quando a gente lançar vídeo novo aqui no canal vocês serem avisados, tá bom? Então, bora lá então. Então é o seguinte, Genésio, deixa eu já só comentar. Toda vez que eu dou um exemplo, eu procuro colocar aqui no exemplo o grande personagem das minhas aulas, que é o grande Genésio. Esse cara aqui é um Genésio aventureiro, cara que se aventura no mundo da física. Então sempre que possível eu coloco o Genésio nas minhas aulas e aí eu uso ele para dar os exemplos. Então, bora lá, ó. Então, Genésio viaja de trem de uma cidade A para uma cidade B, percorrendo 300 quilômetros em 6 horas. Beleza. Com isso, pede-se a velocidade média durante o trajeto. Então, bora lá. Então, ó, primeira coisa, não só para física, mas qualquer questão que a gente vai fazer, passo fundamental é entender o que o cara está pedindo para a gente e entender os dados que a gente tem para poder fazer as contas, tá? Então, ó, aqui no começo é só blá blá blá, Genésio, viagem de trem, uma cidade A para B, que não vai fazer diferença. Aí, ó, importante, percorrendo 300 quilômetros, então isso aqui é um dado importante, em 6 horas, tá? Então, a primeira coisa que eu costumo fazer, e que eu aconselho os alunos a fazerem, é anotar os dados que o exercício passa. Então, vou colocar aqui como os dados, tá? Então, ó, ele percorreu 300 quilômetros. Percorrer 300 quilômetros, então, é a distância percorrida. Aqui na física, a gente costuma colocar como distância percorrida como sendo ΔS, tá? Então, ΔS de 300 quilômetros. E só para informar vocês, quando a gente tem o delta, que é essa letra grega aqui, ela na física ela tem a conotação de variação. Variação. Tá? Então, se eu tenho delta, é variação de alguma coisa. Nesse caso aqui é variação de espaço, tá? Então, ó, Genésio percorreu 300 quilômetros num ΔT, ou seja, na variação de tempo de 6 horas, tá? Então, beleza. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade média que esse trem fez nesse percurso. Como é que eu vou fazer? Aqui é simples, ó. A definição de velocidade média nada mais é do que a divisão do quanto eu ando, no caso aqui, quanto o Genésio vai andar de trem, dividido pelo tempo que demorou para fazer esse percurso. Então, velocidade média nada mais é do que a variação do espaço, ou seja, o deslocamento do espaço pela variação de tempo, ou seja, o tempo que demorou para percorrer esse espaço. Então, aqui a gente já tem os dados, ó. O Genésio percorreu da cidade A para B com o trem de 300 quilômetros em quanto? Em 6 horas. Então, se eu divido 300 por 6, vai dar 50 quilômetros por hora. Que é a resposta do item A. Professor, mas quilômetros por hora não é uma unidade do sistema internacional. No caso do sistema internacional seria o metro por segundo. Como é que eu faço para converter? De uma por hora para metros por segundo e vice-versa. Essa aqui vamos fazer uma observação importantíssima, que é converter de quilômetros por hora, metros por segundo e vice-versa. Então, ó, se eu estou na caixinha quilômetros por hora e quero para a caixinha metros por segundo, como é que eu vou fazer isso daqui? Então aqui é simples, ó.
Para eu sair de km por hora e ir para metros por segundo, eu tenho que pegar o valor e dividir por 3,6. E se eu estou na caixinha metros por segundo e quero km por hora, eu tenho que fazer o processo inverso. Então, o processo inverso da divisão é a multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, ó, nesse exemplo aqui do exercício, que eu estou em km por hora, por exemplo, se eu quisesse achar em metros por segundo, o que eu tenho que fazer? Então, para sair da caixinha km por hora para ir para metro por segundo, eu tenho que dividir esse cara por 3,6. Aí, se a gente fizer a divisão, então vamos fazer a divisão. Então, se eu pegar 50, se eu pegar 50 dividir por 3,6, vai dar aproximadamente 18,9 metros por segundo. Então, essa também é uma possível resposta, sendo que metros por segundo essa unidade está no que a gente chama de SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medida das unidades aí. Então, unidade de distância ou de posição em metros e unidade de tempo é segundos, tá? Então, com isso daqui a gente matou o item A. Agora vamos para o item B. B de Buela. Bora lá. B. Sabendo que cidade A, então vamos grifar aqui. Sabendo que a cidade A, então, cidade A está na posição 50 km. Tá. Depois de 4 horas, qual será a sua posição? Então ele quer saber a posição que o trem vai ter depois de 4 horas, sabendo que ele partiu da cidade A, que está numa posição de 50 km. Considerar a velocidade média do item A. Belezeira. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu fiz no item A. Então, a primeira coisa é colocar os dados para eu saber o que eu tenho, para saber o que eu preciso calcular para chegar no que ele está pedindo. Então, bora lá. Ó, então, ele fala assim, sabendo que a cidade A... Deixa eu subir. Beleza, agora apareceu. Sabendo que a cidade A está na posição km 50. Então, ó, então vou colocar aqui para frente, ó. Sabendo que então a cidade A está na posição 50 km. Beleza, então o espaço da cidade A, o S de A, é na posição 50. Depois que passar um tempo de 4 horas, eu quero saber qual vai ser a posição que esse trem vai chegar. Então, como é que eu posso fazer? Bom, como ele deu a posição inicial, ele deu o tempo. E, colocando aqui a velocidade, que ele falou, considera a velocidade do item A, foi de, já que estamos usando quilômetros e horas, então vamos usar a unidade em km por hora. Então, 50 km por hora. Deixa eu só acertar aqui. Maravilha. Como eu tenho o espaço inicial, temos o tempo e temos a velocidade média, que é o espaço final, aqui a gente basta aplicar a famosa equação horária dos espaços, que é mais conhecido por todo mundo como equação do sorvete. Que é essa equação aqui, ó. Então a gente vai aplicar o sorvete para resolver. Então como é que aplica? Então a equação é espaço final é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Sorvete, tá? Então beleza. Um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Então, ó, o espaço final é o que eu quero descobrir, que eu não sei. O espaço inicial é o 50, então ele partiu 50. Mais a velocidade, que é a velocidade média, é de 50 km por hora, multiplicado pelo tempo, que são as 4 horas.
Então agora é só fazer a continha. Então S é igual a 50 mais 50 vezes 4 dá 200. Lembrando que nas operações matemáticas, primeiro a gente realiza a multiplicação para depois fazer soma. Então, multiplicação e divisão primeiro para depois fazer soma e subtração. Então, a gente fez aqui 50 vezes 4 dá 200. Portanto, o espaço final vai ser de 200 mais 50, que é de 250 km. Então, aqui está a resposta. Ah, professor, mas tem outro jeito de eu poder analisar isso daqui sem... eu esqueci a forma. Tem como eu analisar? Opa, vamos fazer uma segunda análise aqui. Então, ó, vamos fazer uma de outro jeito aqui. Vamos raciocinar o que ele passou. Imaginamos que aqui esteja o ponto A. E ele falou que ele está no quilômetro 50. Então isso aqui é a mesma coisa que quando a gente viaja de carro e a gente vê na estrada aquelas placas que colocam os quilômetros. Ah, você está a tantos quilômetros na direção norte, direção sul. Ah, você está na BR 230 no quilômetro 120. Ah, beleza. Então aquilo lá ele está indicando que você está a tantos quilômetros do ponto que foi considerado uma origem. Então toda vez que você tem uma marcação de espaço, você tem que ter uma referência, um ponto onde começa. Tá? Então, se você tem uma marcação, tem algum lugar que tem que ser o zero. Beleza? Então, ó, em algum lugar aqui para trás tem o zero e foi passando os quilômetros até chegar nesse ponto A, que ele recebeu a plaquinha de 50 quilômetros. Ele quer saber no ponto que eu vou chamar aqui, para não bagunçar lá o exercício, vou chamar de X. Ele quer saber em que quilometragem ele está, sabendo que percurso ele fará em 4 horas e o trenzinho aqui, vou colocar o genésio, né? Senão o exercício fica pai. Então tem o genésio aqui e a gente sabe que o trenzinho está se locomovendo com uma velocidade média de 50 km por hora. Então ele está andando nessa direção. Ele vai sair do A a 50 km por hora, vai chegar nesse ponto X também a 50 e vai percorrer todo esse espaço a 50 km por hora. Maravilha. Então vejamos o seguinte, olha só, por dedução lógica. Se o trem está andando a 50 km por hora e eu vou fazer esse trajeto em 4 horas, vocês concordam que aqui, se eu estou andando a 50 km por hora e eu vou andar durante 4 horas, para descobrir quanto eu vou andar nesse trajeto, então esse trajeto aqui, quanto eu vou andar, que vai ser o meu deslocamento, nada mais é do que os 50 km por hora multiplicado por quanto tempo eu vou ficar andando nessa velocidade. Então aqui vai ser 200. Então o trajeto inteiro vai ter 200 km. Se eu partir do... Se o trem, lá com o Genésio, partir do quilômetro 50 e vou andar 200 km, obrigatoriamente que o espaço final vai ser da onde eu partir mais quanto o trem vai andar. Então, somando aqui, vai dar os mesmos 250 km. Beleza? Tranquilo? Então, uma questãozinha simples aí. Então, a gente matou a letra B falando que ele queria saber a posição e a gente descobriu duas maneiras como descobrir. Uma que foi aplicando a equação do sorvete, que é essa equação aqui, teve os 250. Teve aqui os 250, ou também que a gente fez a análise do problema, a gente interpretou aqui e obtemos também os meus 250 km. Belezeira? Então é isso aí, galera. Então, por enquanto vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e aguardem que logo mais teremos mais vídeos onde eu irei abordando os principais tópicos do ensino médio. Aí, então eu vou fazendo uma sequência. Então vou seguir a sequência que geralmente é mostrado no primeiro, segundo, terceiro, no terceiro ano do ensino médio. E aí a gente vai no crescendo. Então parte da mecânica, depois parte de ondulatória,
depois lá mais pro final um pouco de física moderna, tá? Mas é isso aí, galera. Valeu aí. Não esquece de seguir para dar aquela força, hein? Até a próxima. Valeu!